Vocês sabem que o mês de agosto é o mês em que nós estamos promovendo a campanha de incentivo à amamentação. A amamentação é um processo muito importante para a mulher e para o seu bebê. Os benefícios são enormes, tanto para a mulher quanto para o bebê, e a gente vai falar bastante desse assunto esse mês. A semana passada eu tive a oportunidade de dar uma entrevista na Band News sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem acessar a entrevista, é só entrar no link das nossas redes sociais para acessar o link da entrevista e ver a entrevista na íntegra. E como a entrevista foi curta e não deu tempo de responder a todas as perguntas, nós abrimos para as pessoas que assistiram e para quem tiver interesse enviar para nós as perguntas e que eu vou responder hoje. E eu queria dizer para vocês continuarem mandando as perguntas, porque sempre que a gente receber as perguntas sobre amamentação ou sobre qualquer outro assunto que vocês queiram esclarecer dúvidas em ginecologia, em obstetrícia, em reprodução humana, eu vou ter prazer de responder. Então a gente tem 4 perguntas hoje sobre amamentação. A primeira pergunta foi feita pela nutricionista Karina Galerani. Ela pergunta sobre amamentação e mamoplastia. O que é mamoplastia? Mamoplastia é a cirurgia plástica que é feita na mama, ou para reduzir o volume da mama ou para suspender a mama. Algumas mulheres com mamas caídas optam por fazer essa cirurgia para modificar o aspecto e o posicionamento das mamas. Algumas mulheres colocam prótese de silicone, esse é um procedimento bastante comum, e eu queria comentar que nenhum desses procedimentos, nem a colocação da prótese de silicone, nem a mamoplastia, prejudicam a amamentação. Então, uma mulher que optou por fazer esses procedimentos estéticos não precisa ter medo de não conseguir amamentar. Se ela quiser amamentar, estiver motivada para amamentar, isso é possível, e o fato de ter feito a cirurgia plástica não é nenhum inconveniente para a amamentação. A Kátia Clara pergunta se existe uma melhor posição para amamentar o bebê. Existem várias posições em que a mulher pode se colocar para amamentar o bebê, e o mais importante, independente da posição em que ela esteja, é que ela se sinta confortável. Se quando a mulher se posicionar para amamentar, se ela estiver sentindo dor nos ombros, dor nas costas ou dor nos braços, ela certamente não vai conseguir ter um processo de amamentação tranquilo e prazeroso, vai ter uma tendência a amamentar por menos tempo, porque se ela está sentindo dor, ela vai querer terminar logo. Então o ideal é que ela sente numa poltrona bem confortável, com apoio para os braços. Então existem almofadas e travesseiros que são vendidos com esse propósito, ou o próprio travesseiro da cama, ou uma almofada da casa que é colocada embaixo dos braços para que a mulher fique com o braço bem relaxado, e tendo um apoio para o braço, não só o braço vai ficar relaxado, mas todo o ombro e as costas. Então o importante é que ela se posicione com os braços apoiados numa cadeira confortável e que ela tenha toda essa parte do ombro, dos braços relaxados para não ter nenhuma dor. A Franciele Correia pergunta de quanto em quanto tempo é aconselhado que o bebê amamente. Isso depende de vários fatores. Primeiro, da idade do bebê. O bebê recém-nascido tem um intervalo de mamadas que é menor do que um bebê que já é maiorzinho, que já está mais crescido, e isso tem que ser discutido sempre com o pediatra da criança. Um bebê recém-nascido, nos primeiros 3 meses de vida, em geral, ele precisa ser amamentado a cada 3 horas, no máximo 4 horas. Alguns casais optam pela livre demanda. O que é a livre demanda? Dar o peito para o bebê quando ele tiver fome, quando ele chorar, sem respeitar o intervalo, mas de um modo geral,
Se a mulher conseguir estabelecer um intervalo de aproximadamente 3 horas, evitar que seja com menos de 2 horas, porque com menos de 2 horas, a pega frequente do bebê no mamilo pode causar fissuras e machucadinhos, né, no mamilo e tornar a amamentação um processo mais difícil para a mulher. E mais do que 4 horas, em geral, faz com que o bebê não ganhe peso suficiente. Mas, se o bebê estiver fazendo livre demanda, estiver com intervalos que a mãe julga que são convenientes e confortáveis para ela, e o bebê está ganhando peso, ela pode continuar nesse esquema. Então, não vamos mexer em time que está ganhando, o que está funcionando pode ser mantido. E por fim, a Nayara Cardoso pergunta se a alimentação influencia na qualidade do leite. Certamente a alimentação da mãe, né, que ela está perguntando. Então, é muito popular que alguns tipos de alimentos sejam tidos como vilões da amamentação e outros alimentos como benéficos para a amamentação. De modo geral, o período de amamentação, a mulher tem que se alimentar muito bem. Não é um período aconselhável que ela faça regime, que ela tente perder peso, que ela fique longos períodos em jejum, porque, e isso nem é necessário muitas vezes, porque o processo de amamentação é um processo em que há uma queima calórica muito grande. Então, quando a mãe está dando peito para o bebê, ela está gastando calorias. Então, isso vai ajudar que ela perca o peso que porventura tenha ganhado em excesso durante a gravidez e volte à sua forma de antes da gravidez. Então, a primeira coisa é não passar fome, não ficar longos períodos em jejum. A hidratação é muito importante que a mulher que está amamentando se hidrate bastante. A mulher perde muito líquido durante a amamentação, inclusive ela sente sede, é normal ela sentir sede, então ela tem que deixar uma garrafinha de água lá do lado da poltrona, da cadeira onde ela amamenta o bebê, e cada vez que amamenta, procurar beber 1, 2, 3 copos de água e tentar ao longo do dia beber no mínimo 2 litros de líquido por dia, tá? Essas foram... tava esquecendo de comentar, se tem algum alimento que causa cólica ou que não deve ser dado. O que a mulher não pode de jeito nenhum é ingerir medicamentos sem o consentimento do seu médico, porque todos os medicamentos que ela ingerir vão passar pelo leite, vão passar para o bebê. Então, tem alimentos que podem ser dados, né, durante o período de amamentação, e tem medicamentos que não podem. O médico é a pessoa mais indicada para informar se o medicamento é adequado ou não para ser dado durante a amamentação. Mas é importante ela saber que tudo passa pelo leite. Bebida alcoólica, drogas, também vão passar pelo leite e devem ser evitadas no período de amamentação. Quanto aos outros alimentos, não tem nenhuma restrição, não tem alimentos que são melhores ou piores, seguindo essas regrinhas, né, de comer adequadamente, evitar a ingestão de medicamentos sem o consentimento médico e evitar a ingestão de álcool e drogas, a mulher vai ter um processo de amamentação muito tranquilo. Obrigada pela atenção de vocês e qualquer outra dúvida ou pergunta que vocês tenham, mandem pra gente que vai ser um prazer a gente poder responder.